O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, subiu o tom para falar sobre a relação entre os três poderes e as competências de cada um. Em Paris, na França, onde participou de um fórum promovido pela organização Esfera Brasil, Pacheco disse que não cabe ao Legislativo revisar decisões judiciais do Supremo Tribunal Federal, mas que também não há a mínima possibilidade de se permitir ao STF ou outra instância do Judiciário a formatação de regras e das leis do país, reforçando que se trata de uma atribuição dos deputados e senadores. A Constituição define o papel de cada qual. E há uma diferença muito clara entre Executivo, Legislativo e Judiciário que eu gostaria de destacar, que embora o Executivo também decorra da vontade popular da eleição de um presidente e de um vice-presidente, a formação do Poder Executivo se dá por ato do presidente, que escolhe os seus ministros, suas equipes, suas estatais. Mas no Legislativo não. No Legislativo, os 594 são votados nos 4 cantos do Brasil e a expressão que existe na Constituição de que todo poder emana do povo, isso se dá de maneira verdadeira e legítima pelo Poder Legislativo, que define leis, regras e alterações constitucionais no nosso país. E ao Judiciário cabe, evidentemente, resolver os conflitos como última instância. Não há que se admitir qualquer tipo de revisão pelo Poder Legislativo de decisões judiciais concebidas no Supremo Tribunal Federal. Como não há a mínima possibilidade de se permitir ao Supremo Tribunal Federal ou qualquer instância judiciária que formate as regras e as leis do país, porque isso cabe legitimamente ao Poder Legislativo brasileiro. Então, a Constituição nos dá o caminho exato do que precisa ser feito para que o Brasil encontre aquilo que é o mantra e dogma de uma Constituição, que é a separação dos poderes, que devem conviver de maneira harmoniosa, com uma relação de diálogo entre os poderes, mas um reconhecendo o seu próprio papel, sem invadir o papel do outro. Essa é a receita mais perfeita para que a união e a pacificação se façam presentes no Brasil para o enfrentamento das crises verdadeiras. Definitivamente, nós não podemos nos permitir, nesse momento, criar qualquer tipo de crise falsa ou de crise desnecessária entre os poderes, e tudo quanto eu puder fazer como presidente do Senado para poder garantir que não haja nenhum tipo de aresta entre os poderes, eu farei, porque eu tenho responsabilidade com o país. Inclusive, quando necessário for, de me recolher e deixar de me pronunciar para evitar polêmica. Mas nós não podemos deixar de afirmar aquilo que a Constituição nos impõe, aos meus colegas senadores, que é o Congresso Nacional o dever de zelar pela atividade legislativa, porque isso exclusivamente nos cabe por uma razão simples. Nós somos votados e eleitos pelo povo brasileiro. No encontro que reuniu autoridades brasileiras e francesas, Pacheco ainda destacou que a Constituição Federal, que foi concebida pelo Congresso, dá um manual claro do que é responsabilidade de cada poder. Ele ainda destacou que o Legislativo é o poder legitimado pelo voto popular de 594 parlamentares.